você coloca em um bule, ele se torna um bule. Agora a água pode fluir ou pode colidir. Seja água, meu amigo. Quando se trata de artes marciais, Bruce Lee é incomparável. Ele não era apenas um lutador. Ele era uma divindade das artes marciais. Seus feitos são lendários, tanto que as pessoas frequentemente se perguntam se as histórias são verdadeiras. O que faz suas técnicas parecerem desafiar os limites da capacidade humana? Havia uma técnica oculta? Ou um fenômeno físico excepcional em ação? Junte-se a nós enquanto exploramos os 30 momentos mais notáveis de Bruce Lee que até a ciência tem dificuldade em explicar. Número 30. Bruce Lee luta. Vendado. Bruce Lee não via as artes marciais apenas como um esporte ou uma forma de ganhar a vida. Era seu modo de vida, moldando todo o seu ser. Este lutador lendário consegue ver sem os olhos. A ciência definitivamente não pode explicar isso. Ele lutou contra um oponente habilidoso, enquanto completamente vendado. Agora, imagine ouvir sobre isso sem prova em vídeo. Você acreditaria? Provavelmente não. Mas Bruce Lee não apenas aceitou o desafio, ele o conquistou com maestria. Esta demonstração notável de habilidade mostrou que sua conexão com o Kung Fu transcendia o físico. Seu oponente, um mestre de karatê habilidoso, gabou-se de que poderia derrotar Bruce mesmo que Bruce não pudesse vê-lo. Determinado a provar seu domínio, Bruce Lee aceitou o desafio e triunfou sem o benefício da visão. A precisão e o instinto necessários para realizar tal feito são inimagináveis. Foi uma prova do intenso treinamento e da conexão espiritual que Bruce tinha com as artes marciais. Sua vitória não foi apenas física, foi uma declaração filosófica. As artes marciais eram mais do que apenas força, eram um modo de vida. Número 29. Treinamento. A palavra legado captura perfeitamente o impacto duradouro de Bruce Lee como artista marcial e ícone cultural. Ele permanece como um dos artistas marciais mais influentes de todos os tempos, inspirando milhões através de seus filmes e escritos, enquanto introduzia as artes marciais no mundo ocidental. Além de sua persona em tela, a fisicalidade e o regime de treinamento de Lee continuam sendo uma fonte de fascínio sem fim. Os treinos de Bruce Lee eram incríveis, ultrapassando os limites do que o corpo humano podia suportar e alcançar, muitas vezes deixando a ciência sem explicação. Todos os dias, ele executava impressionantes 5.000 socos e 2.000 chutes com tamanha velocidade e precisão que parecia quase sobre-humano. A rotina dele também incluía 200 balanços de perna, 200 chutes de sapo, 100 torções de abdominal e 100 elevações de perna, todos os quais mostraram sua incrível força central e agilidade. O que surpreendeu muitos não foi apenas o grande volume de seu treinamento, mas a maneira como ele incorporava esses exercícios intensos nas atividades diárias, sem esforço. Ele frequentemente os realizava enquanto assistia à televisão ou fazia outras tarefas, como se seu corpo operasse em um nível diferente de eficiência. Este impulso implacável e a habilidade física aparentemente impossível continuam entre os momentos de Bruce Lee que a ciência ainda luta para entender completamente. Como um homem poderia manter tanto poder, precisão e resistência, tudo enquanto faz várias coisas ao mesmo tempo e permanece calmo? É um mistério que desafia explicações convencionais. Número 28. O soco de uma polegada. O lendário soco de uma polegada de Bruce Lee demonstrou seu imenso poder e habilidade. Imagine ser jogado para trás 5 metros por um soco, dado com apenas uma polegada de movimento. É como um filme de super-herói da vida real. Bruce Lee aprendeu esta técnica durante seu treinamento de Wing Chun com Ip Man em Hong Kong, e mais tarde ele a redesenhou. Para executar este famoso soco, Lee reunia a energia de todo o seu corpo. Suas pernas se esticavam, seus quadris giravam com força, e seus ombros avançavam com o golpe final. Era como se ele tivesse um impulsionador de foguete escondido alimentando seu soco. Alguns comparavam a força de seu golpe ao impacto de um acidente de carro a 50 km por hora. O profundo entendimento de Lee sobre a mecânica e controle do corpo fez dele um mestre em transformar um simples soco em uma façanha que desafia a física, mesclando artes marciais com ciência de uma maneira incrível. Número 27. Flexões em 2 dedos. O nível de condicionamento físico de Bruce Lee estava em um patamar completamente diferente. Ele se tornou famoso por sua habilidade impressionante de fazer flexões usando apenas 2 dedos. Em 1967, na competição internacional de karatê de Long Beach,
Lee surpreendeu a plateia ao equilibrar todo o seu corpo em 2 dedos sem esforço, levantando-se e abaixando-se como se a gravidade não existisse. Isso não foi apenas uma demonstração de força, foi uma visão do regime de treinamento que diferenciava Lee de qualquer outro artista marcial. Relatórios sugerem que Bruce poderia realizar até 1.500 flexões regulares, 400 flexões com uma mão e 202 flexões com os dedos sem suar. Suas proezas físicas eram uma manifestação de sua filosofia pessoal de artes marciais, Jeet Kune Do, que misturava técnicas de Tai Chi, Wing Chun, luta de rua e boxe. Esse treino provou que Bruce Lee não era apenas forte, ele era extraordinário. Número 26. O truque mágico com moedas. O talento de Bruce Lee ia além das artes marciais, estendendo-se a feitos que pareciam quase mágicos. Um dos truques famosos dele envolvia colocar uma moeda na mão de alguém, e antes que pudesse fechar o punho, ele a substituía por outra moeda, tudo num piscar de olhos. Esse truque mostra perfeitamente a velocidade e habilidade incríveis de Lee, deixando o público impressionado. Sua rapidez era frequentemente comparada à de um mestre batedor de carteiras, com sua habilidade de manipular objetos tão facilmente quanto controlava seu próprio corpo. Esse truque aparentemente simples destacou seu nível de agilidade e precisão, reforçando seu status como mestre não apenas das artes marciais, mas também da disciplina e controle físico. Número 25. Luta de boxe com Gary Helms. Apesar de sua reputação inigualável, Bruce Lee participou de apenas uma luta oficial. Embora seja conhecido por sua maestria em Kung Fu, a maior parte da fama de Lee veio de seus filmes como Operação Dragão, O Voo do Dragão e A Fúria do Dragão, em vez de lutas profissionais. No entanto, Lee tinha muita experiência quando se tratava de combate real. Em 1958, Bruce Lee participou de um torneio de boxe escolar em Hong Kong. Na final, ele enfrentou Gary Helms, um tricampeão em sua categoria de peso. Apesar de Lee ter um ranking inferior ao de Helms, ele venceu a luta por decisão unânime. Agora, uma coisa que intrigou os cientistas foi que ele ainda conseguiu vencer a luta, mesmo que as luvas e as regras limitassem sua capacidade de liberar todo o seu poder de ataque. Apesar de esta ser sua única luta oficial, houve muitos outros desafios reais que ajudaram a moldar Bruce Lee no ícone que ele se tornou. Número 24. Realismo nas cenas de luta. Quando se tratava de cinema, Bruce Lee era um verdadeiro visionário. Ele não estava satisfeito com as cenas de luta exageradas e coreografadas demais que dominavam os filmes de artes marciais em sua época. Em vez disso, ele insistia em algo diferente: realismo. Para Bruce, as cenas de luta precisavam parecer cruas e genuínas, não apenas uma dança entre atores. Essa dedicação à autenticidade fez de Bruce um pioneiro no cinema de artes marciais. Ele insistiu no contato genuíno durante as batalhas na tela, enfatizando a intensidade e o impacto real do combate de artes marciais. Não se tratava apenas de movimentos chamativos, mas de mostrar a verdadeira essência das artes marciais, onde cada soco e chute tinha peso e propósito. A abordagem de Bruce revolucionou o gênero, estabelecendo novos padrões que continuam a influenciar os filmes de ação hoje. Sua busca pelo realismo não era apenas sobre fazer filmes melhores, era sobre honrar a integridade das artes marciais. Número 23. Remoção de glândulas sudoríparas. O compromisso de Bruce Lee com a perfeição estendia-se até aos menores detalhes, como a sua aparência na tela. Na verdade, ele estava tão determinado a parecer impecável que tomou a decisão extraordinária de remover cirurgicamente as glândulas sudoríparas das axilas. Por quê? Porque ele acreditava que manchas de suor arruinariam sua imagem na tela. No entanto, essa escolha extrema veio com seus próprios riscos. Alguns especulam que esse procedimento pode ter contribuído para sua morte prematura. Embora seja impossível saber com certeza, isso destaca até onde Bruce estava disposto a ir em busca da perfeição. Ele acreditava em dar o seu melhor em cada apresentação, não importando o custo. Sua meticulosa atenção aos detalhes fez dele uma das figuras mais cativantes e afiadas na tela. Mas também serve como um lembrete de que o perfeccionismo às vezes pode trazer consequências inesperadas. Número 22. Intransponível. A reputação de Bruce Lee como uma lenda das artes marciais não se baseava apenas em suas habilidades técnicas nos filmes. Ele também provou sua destreza em desafios na vida real.
Apesar de sua fama, Lee era frequentemente testado em brigas de rua por aqueles ansiosos para desafiar suas habilidades. Cada vez, ele desviava dos ataques com facilidade e dominava seus oponentes sem esforço. Um exemplo notável ocorreu durante as filmagens de Enter the Dragon, quando ele foi desafiado para uma luta no set. Lee não apenas derrotou decisivamente seu oponente, mas manteve-se calmo e composto, utilizando o momento como uma oportunidade de ensino para transmitir lições de filosofia das artes marciais. Sua habilidade em lidar com combate na vida real com tanto habilidade quanto sabedoria consolidou seu legado como um verdadeiro mestre das artes marciais. Número 21. Ombro deslocado com um tapa. Acidentes acontecem no treino de artes marciais, mas este vai fazer você se perguntar se Bruce Lee tinha alguma força alienígena. Durante uma sessão de treinamento, Lee acidentalmente deslocou o ombro de um artista marcial altamente habilidoso, com o que ele pensou ser apenas um tapa suave. Um momento cômico? Talvez. Mas esse contratempo provou que Lee tinha um poder imenso até mesmo na ponta dos dedos. Apesar de sua finesse e precisão, ele ocasionalmente liberava mais força do que pretendia, revelando sua força oculta. Um verdadeiro momento de Hulk do Kung Fu na vida real. Este incidente nos lembra que Bruce Lee não era apenas um mestre em artes marciais. Ele era uma potência de um homem só, cheio de força surpreendente e habilidade de cair o queixo. Número 20. Truque de nunchaku e palito de fósforo. Aqui está algo realmente impressionante, Bruce Lee usando nunchakus para acender fósforos. E não foi apenas um único fósforo, ele os colocou em locais difíceis e ainda os acendeu com precisão incrível. Isso não foi apenas uma demonstração de estilo, foi uma prova da sua precisão e controle incomparáveis. Sua habilidade neste truque prova ainda mais que Bruce Lee não era apenas um artista marcial. Ele era um mestre de compostura, sempre ultrapassando os limites do que poderia ser feito com nunchakus. Número 19. Força em comum. Apesar de sua estatura relativamente pequena, Bruce Lee possuía uma força física extraordinária que frequentemente surpreendia as pessoas. A força dele não era imediatamente óbvia, mas seu treinamento intenso revelava o quão poderoso ele era. Por exemplo, os sacos de pancada de 50 quilos padrão não eram suficientes para desafiar Lee. Em vez disso, ele usava sacos muito mais pesados, alguns pesando mais de 135 quilos, para elevar sua força a um nível superior. A filmagem de treinamento mostra ele destruindo facilmente esses sacos pesados com seus socos, provando ainda mais que sua força excedia em muito seu corpo magro. O poder físico incomparável de Bruce Lee foi um fator-chave em seu status como um ícone das artes marciais. Número 18. Equipamento de treinamento personalizado. O comprometimento de Bruce Lee com as artes marciais era tão profundo que ele projetou equipamentos de treinamento personalizados para ultrapassar seus limites. Um destaque era um saco de pancadas de 136 quilos reforçado com metal, projetado para suportar a força incrível de seus golpes durante sessões de treinamento intensas. Este equipamento destacou a ênfase de Lee na resiliência e durabilidade em seus treinos. De acordo com associados próximos como Dan Inosanto e James Coburn, Lee levou seu treinamento para o próximo nível com um saco de 700 libras, projetado especificamente para absorver a força de seus chutes devastadores. Número 17. Força de puxar. As barras incríveis de Bruce Lee. Agora que falamos sobre as flexões de Bruce, quando se tratava de barras, Bruce Lee operava em um nível completamente diferente. Seus feitos de força na parte superior do corpo deixavam até atletas experientes atônitos. Mas Lee não parou na barra tradicional. Ele levou este exercício a novos patamares. Por exemplo, Bruce conseguia fazer impressionantes 50 flexões de braço com um braço só, aparentemente com facilidade. Para colocar isso em perspectiva, muitas pessoas têm dificuldade para completar até mesmo uma flexão de braço com apenas um braço. Para Bruce, isso era apenas parte de sua rotina. Mas isso não foi tudo. Lee estabeleceu metas ambiciosas, realizando 100 pull-ups consecutivos com diferentes pegadas, alternando entre pegadas padrão, largas e invertidas. Tudo sem pausar. Este nível de variação demonstrava não apenas sua tremenda força, mas também sua resistência e força mental. E se isso não fosse impressionante o suficiente, Bruce Lee era capaz de realizar uma barra usando apenas 2 dedos. Uma façanha quase inimaginável em sua dificuldade. E este era o verdadeiro poder de atração de Lee, um que desafiava a crença e permanece um marco de força física. Número 16. Chutes que faziam as pessoas voarem. Bruce Lee não era conhecido apenas por seus socos, seus chutes também eram lendários.
Treinando com um escudo, os chutes poderosos de Lee podiam fazer os oponentes voarem pela sala. Seus chutes não eram apenas incrivelmente fortes, mas também extremamente precisos, formando uma parte vital de seu arsenal de artes marciais. Bruce era uma dupla ameaça. Suas mãos e pés eram igualmente letais. Enquanto seu soco de 1 polegada geralmente roubava a cena, seus chutes eram igualmente impressionantes, mostrando a amplitude de suas habilidades. Com força e técnica incomparáveis tanto em socos quanto em chutes, o domínio completo de Bruce Lee nas artes marciais deixou uma marca indelével no mundo dos esportes de combate. Número 15. Lutando nas ruas. Desafios iniciais de Bruce Lee. Antes de Bruce Lee se tornar um ícone das artes marciais, ele era um adolescente em Hong Kong com um espírito selvagem e um amor por brigas de rua. Frequentemente desafiado por rivais de escolas de artes marciais, Bruce testava suas habilidades contra qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Essas lutas iniciais foram experiências formativas, moldando sua abordagem às artes marciais e à vida. Um incidente notório ocorreu quando Bruce tinha apenas 16 anos. Depois de se envolver em uma briga com um membro de gangue, o grupo decidiu se vingar, emboscando-o em um beco. Mas Bruce não era do tipo que recuava. Armado com seus reflexos relâmpago e golpes poderosos, ele lutou com tudo o que tinha, afastando seus agressores. Apesar de sair vitorioso, ele não escapou sem sofrer nenhuma lesão. Uma vitória é uma vitória, no entanto. É bastante difícil escapar de ser espancado quando um grupo te ataca, mas esse não foi o caso do Sr. Lee. Número 14. Bruce Lee, o professor. Bruce Lee não era apenas um artista marcial ou um ícone do cinema. Ele era um professor com uma habilidade misteriosa de transferir seu conhecimento extraordinário para os outros de maneiras que frequentemente desafiavam a explicação. Ele desenvolveu o Jeet Kune Do, um estilo de artes marciais que enfatizava eficiência, objetividade e adaptabilidade, aparentemente explorando uma compreensão mais profunda de movimento e combate que ia além do que a ciência podia compreender completamente. Mas o que foi ainda mais incrível foi sua capacidade de compartilhar essa sabedoria profunda. Bruce não guardou esse conhecimento para si mesmo. Ele o transmitiu ansiosamente para seus alunos, sendo um dos mais notáveis seu filho, Brandon Lee. Durante o treinamento, era como se Bruce estivesse transferindo não apenas técnicas de artes marciais, mas também um nível de habilidade, agilidade e intuição quase inexplicável que a ciência não conseguia explicar. Sua influência sobre Brandon e inúmeros outros alunos transcendeu o mero ensino. Era como se ele estivesse desbloqueando o potencial dentro deles que nem eles sabiam que existia. Número 13. Tênis de mesa com nunchucks. Esta é uma para os livros de história. Bruce Lee jogando tênis de mesa, não com uma raquete, mas com nunchakus. Sim, você leu certo. Bruce transformou um jogo comum de ping-pong em uma exibição extraordinária de controle e precisão. Não era apenas sobre manter a bola em jogo. Foi uma aula sobre foco, inovação e criatividade. A maneira como ele manejava seu nunchaku com tanta destreza enquanto jogava tênis de mesa sem esforço mostra como Bruce estava sempre ultrapassando limites e encontrando novas maneiras de elevar suas habilidades. E essa não foi a única vez que Lee fez mágica com nunchakus. Se você achou impressionante o tênis de mesa, vai querer ficar por aqui para mais momentos de cair o queixo na carreira lendária de Bruce Lee. Número 12. Revolucionando o jogo de luta. Jeet Kune, do de Bruce Lee. No mundo das artes marciais existem inúmeros estilos e disciplinas, cada um com sua própria filosofia única. Porém, poucos tiveram o mesmo impacto duradouro que o Jeet Kune Do, de Bruce Lee. Desenvolvido por Lee na década de 1960, o Jeet Kune Do foi uma abordagem revolucionária para o combate que enfatizava, acima de tudo, a praticidade, a eficiência e a expressão pessoal. Ao contrário das artes marciais tradicionais, que muitas vezes dependem de formas e técnicas rígidas, o Jeet Kune Do é totalmente sobre adaptar-se à situação e usar as ferramentas disponíveis para alcançar a vitória. A filosofia nasceu das frustrações de Lee com as artes marciais convencionais, que ele achava muito restritivas e impraticáveis para situações de combate reais. O princípio orientador do Jeet Kune Do era a ideia de usar nenhum caminho como caminho, o que significa que um praticante não deve estar confinado a nenhum estilo ou técnica. Em vez disso, eles devem permanecer abertos para aprender de qualquer fonte que possa melhorar suas habilidades.
A filosofia de Lee enfatizava a flexibilidade e adaptabilidade, permitindo aos lutadores mudarem suas táticas em tempo real, para se adequar a qualquer situação. Ao fazer isso, Bruce Lee revolucionou o mundo das artes marciais, criando um sistema que priorizava a liberdade, a criatividade e o domínio através do crescimento constante. Número 11. Presença em Hollywood e na mídia. O impacto de Bruce Lee em Hollywood e na mídia global foi nada menos que fenomenal, deixando muitos se perguntando se havia mais em sua presença do que se podia ver. Ele começou sua carreira como ator mirim em Hong Kong aos 6 anos, mostrando um carisma natural que parecia quase de outro mundo. Em seus 20 e poucos anos, ele se mudou para Hollywood, onde ganhou fama por seu papel em O Besouro Verde. Ainda assim, não foi apenas sua atuação que cativou o público. Era sua habilidade misteriosa de misturar sua filosofia de vida com artes marciais, de uma maneira que parecia maior que a vida. A maestria de Bruce Lee no Jeet Kune Do e suas demonstrações hipnotizantes de artes marciais na televisão deixaram os espectadores maravilhados. Era como se seus movimentos desafiassem as limitações naturais do corpo humano. Sua velocidade, precisão e fluidez desafiavam o que muitos acreditavam ser fisicamente possível, fazendo-o parecer quase além da compreensão humana. Número 10. Velocidade rápida demais para o filme. A velocidade de Bruce Lee era tão extraordinária que representava um desafio significativo durante seu tempo no programa de TV O Besouro Verde. Os diretores tiveram dificuldade em capturar seus movimentos extremamente rápidos na câmera porque a tecnologia da época simplesmente não conseguia acompanhar. Essa dificuldade destacou o quanto sua velocidade era excepcional, diferenciando-o de outros artistas marciais. Lee era tão rápido que conseguia dar até 9 socos e 6 chutes em um único segundo. Um feito impressionante. Como as câmeras não conseguiam acompanhar, os cineastas tiveram que pedir a Bruce para diminuir a velocidade de seus movimentos para o bem das filmagens. Este fato, por si só, destaca o quão verdadeiramente notável era sua velocidade e solidifica ainda mais sua lenda na história das artes marciais. Número 9. Pegando grãos de arroz com hashi. O compromisso de Bruce Lee em aprimorar seus reflexos era lendário. Um de seus métodos de treino mais impressionantes envolvia pegar grãos de arroz no ar usando hashis. Essa façanha extraordinária exigia uma precisão e velocidade incríveis, ajudando-o a desenvolver reflexos rápidos como um raio, essenciais para as artes marciais. Embora não haja filmagens documentadas de Lee realizando esse truque, seus intensos hábitos de treinamento tornam isso completamente crível. Sua busca incansável pela perfeição em seus reflexos provavelmente inspirou a famosa cena em Karate Kid, onde o Sr. Miyagi ensina Daniel a pegar uma mosca com hashis. A criatividade, treinamento e dedicação de Lee para dominar todos os aspectos do combate continuam a inspirar e impressionar artistas marciais hoje. Número 8. A palma de ferro. Condicionamento das mãos, de Bruce Lee. As mãos de Bruce Lee não eram apenas ferramentas para dar socos. Elas eram armas por si só, aprimoradas através de anos de treinamento intenso. Uma das práticas principais dele era o treinamento de palma de ferro, um método que desenvolvia não apenas a força das mãos e antebraços, mas também a resistência necessária para golpear com força incrível sem se machucar. O treinamento de palma de ferro envolve golpear repetidamente uma superfície, seja um saco de pancadas, tábua de madeira ou barra de aço, com força crescente ao longo do tempo. Esse regime extenuante endurece a pele e os músculos da mão, enquanto aumenta a densidade óssea, transformando as mãos em ferramentas de impacto formidáveis. Bruce Lee dedicou inúmeras horas a essa prática, fortalecendo gradualmente suas mãos até que se tornassem quase indestrutíveis. Mas o condicionamento das mãos para Lee não era apenas sobre força. Seu treinamento era multifacetado, focando em velocidade, precisão e potência. Os socos de Bruce eram famosos por sua rapidez. Ele conseguia desferir um golpe tão rapidamente que parecia surgir do nada. Sua capacidade de combinar velocidade com uma força devastadora era resultado de exercícios intensos projetados para maximizar a eficiência e minimizar movimentos desnecessários. Lee praticava relaxar os músculos, gerando força do core e quadris, permitindo que seus socos fossem mais fortes usando menos energia. A precisão foi outro aspecto-chave do treinamento de mão de Bruce. Ele praticava apontar para pontos específicos, sabendo que um soco bem colocado poderia ser mais eficaz do que uma sucessão de golpes imprecisos.
Para desenvolver tanto a precisão quanto a força, Lee fazia flexões nos punhos, usava ferramentas para fortalecer o aperto e incorporava um boneco de Kung Fu para aperfeiçoar suas técnicas de golpes e agarramento. Os resultados foram notáveis. As mãos de Bruce Lee se tornaram incrivelmente resistentes, seus nós dos dedos grossos e calejados de anos de condicionamento. Ele conseguia golpear com força brutal, mas permanecia impassível ao impacto, demonstrando sua incrível dedicação tanto às exigências físicas quanto mentais das artes marciais. Sua maestria com as mãos o tornou um símbolo do auge do potencial físico humano. Número 7. Luta vendado. Com o sucesso rápido na carreira de Bruce Lee e sua dedicação em dominar sua arte, é fácil esquecer sua vida pessoal. No entanto, a vida de Bruce Lee exemplificava como ele equilibrava uma carreira de sucesso com uma família amorosa, demonstrando notável dedicação e cuidado. Mesmo com sua fama crescendo e trabalhando arduamente em Hollywood, Bruce manteve uma forte conexão com sua família. Ele compartilhava sua paixão por artes marciais com sua esposa, Linda, e seus filhos, Brandon e Shannon. Bruce tinha muito orgulho de ensinar artes marciais a Brandon desde jovem. Equilibrar uma carreira global com a vida familiar não foi fácil, mas Bruce conseguiu isso com incrível disciplina, foco e dedicação aos seus entes queridos. Sua família lhe trouxe alegria e o manteve com os pés no chão, mesmo nos momentos mais ocupados sob os holofotes. A morte prematura de Bruce Lee aos 32 anos marcou um fim trágico para uma vida notável, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mesmo assim, seu legado perdura como um homem de família dedicado e um pioneiro nas artes marciais. Sua capacidade de se destacar em sua carreira enquanto aprecia sua família sublinha a profundidade de seu caráter e continua a inspirar pessoas em todos os lugares. Número 6. Luta secreta com Lao Wei. Uma das batalhas menos conhecidas, porém intrigantes, de Bruce Lee aconteceu em Hong Kong. Seu desafiador, Lao Wei, um ator que provocou Bruce publicamente, ansioso para testar suas habilidades contra o mestre. Inicialmente, Bruce estava hesitante. Ele não queria se envolver em confrontos desnecessários. No entanto, as circunstâncias se intensificaram, e logo uma luta privada foi organizada na propriedade de um detetive de polícia. O resultado? Bruce Lee derrotou decisivamente Lao Wei, demonstrando seu poder físico superior e habilidade incomparável em artes marciais. Testemunhas descreveram os movimentos de Bruce como quase sobrenaturais, deixando Lao Wei incapaz de acompanhar. O que é ainda mais misterioso é que Bruce escolheu manter a luta escondida do público, apesar de sua clara vitória. Ele escolheu não divulgar a vitória por respeito à reputação e carreira de Lao Wei na indústria cinematográfica. Isso mostra um lado menos visto de Bruce Lee, sua humildade. Ele não se preocupava apenas em vencer. Ele se importava com a dignidade e a honra das artes marciais, uma crença que guiou a maior parte de sua vida e carreira. Essa luta não foi apenas para mostrar superioridade física, mas destacou o profundo compromisso de Bruce com os princípios éticos por trás das artes marciais. Ei, pessoal, é hora da escolha dos nossos assinantes para hoje. Imagine Bruce Lee, o maior artista marcial de todos os tempos, enfrentando um tigre, um dos predadores mais temidos da natureza. Parece algo saído diretamente de um filme de ação de Hollywood, certo? Mas e se isso realmente acontecesse? Embora não haja um relato real de Bruce Lee lutando contra um tigre, a mera ideia faz as pessoas falarem. O tigre, com sua força bruta e instintos naturais, confiaria na força bruta, enquanto Bruce Lee confiaria na técnica, precisão e velocidade. Agora, imagine Lee canalizando toda essa habilidade contra um tigre feroz. Poderia ele desviar dos golpes do tigre por tempo suficiente para desferir um golpe de nocaute? Ou a força do tigre superaria até mesmo o lendário artista marcial? Adoraríamos saber sua opinião na seção de comentários abaixo. Número 4. Desafio de luta com Yoichi Nakati. Em uma das mais intensas e elegantes demonstrações de combate desarmado, Bruce Lee enfrentou Yoichi Nakati em uma luta de desafio que ocorreu a portas fechadas. Naquela época, os melhores lutadores mostravam suas habilidades apenas em arenas gigantes ou em lutas de campeonato lucrativas. Mas este confronto foi diferente. Foi uma competição privada de habilidade e disciplina, travada não por dinheiro, mas por honra e paixão. Nakashi, um artista marcial com faixas pretas em karatê e judô, desafiou Lee durante uma demonstração de artes marciais em Seattle.
O que começou como um debate sobre a eficácia de diferentes estilos de luta transformou-se em uma briga individual no YMCA local. Bruce Lee, sempre o mestre adaptável, rapidamente derrotou Nakate em segundos, demonstrando sua velocidade, técnica e controle superiores. Bruce Lee enfrentou a maioria dos desafios com facilidade, mas houve uma luta que o mudou tão profundamente que o levou a abandonar seus métodos anteriores e evoluir sua abordagem de artes marciais. Quer saber mais? Vamos mergulhar nesse momento crucial. Número 3. Uma luta para a história. Bruce Lee contra Wong Jackman. Poucas batalhas de artes marciais são tão lendárias quanto a de Bruce Lee e Wong Jackman em 1964. A luta, que aconteceu em Oakland, Califórnia, marcou um ponto de virada na carreira de Bruce Lee e um momento crucial na história das artes marciais. A origem da luta estava enraizada em um choque cultural. Lee estava ensinando artes marciais a alunos não chineses, o que na época era visto como uma traição por muitos dentro da comunidade de artes marciais chinesas de São Francisco. Eles sentiam que as artes marciais deveriam permanecer exclusivas de sua cultura e exigiam que Lee parasse de ensinar a estrangeiros. Fiel ao seu caráter, Bruce Lee se recusou a recuar. Ele acreditava que as artes marciais deveriam ser acessíveis a qualquer pessoa, disposta a aprender, independentemente de raça ou origem. Wong Jackman, um mestre das artes marciais chinesas tradicionais, desafiou Lee para uma luta. Os termos eram simples. Se Lee perdesse, ele pararia de ensinar estudantes não chineses. Se ele ganhasse, poderia continuar ensinando quem quisesse. No dia fatídico, os dois artistas marciais se encontraram em uma escola de Kung Fu em Oakland para resolver suas diferenças. O que aconteceu depois está envolto em relatos variados. Alguns dizem que a luta durou 20 minutos exaustivos, com ambos os homens demonstrando resistência incrível e trocando golpes poderosos. Outros afirmam que a luta foi rápida, com Lee dominando Wong através de pura velocidade e força. Independentemente das diferentes narrativas, um fato permanece: Bruce Lee saiu vitorioso. Apesar de enfrentar um adversário maior e mais experiente, os reflexos rápidos como relâmpago e a agilidade de Lee permitiram-lhe assegurar a vitória, provando que as artes marciais devem ser para todos, independentemente da herança cultural. Número 2. A bandeira do dragão. Bruce Lee era um firme defensor da importância da força central, considerando-a vital para todas as formas de movimento e técnicas de artes marciais. Para desenvolver seus músculos centrais, ele inventou um exercício desafiador conhecido como Dragon Flag. Este treino se tornou a base de seu intenso regime de treinamento, que ele seguiu com dedicação inabalável. O movimento Dragon Flag consiste em deitar-se completamente em um banco, levantando todo o corpo, com apenas os ombros em contato com a superfície. Nesta posição exigente, você controla seu corpo enquanto o levanta e abaixa. O movimento requer imensa força e estabilidade do core, tornando-o um exercício rigoroso e altamente eficaz. Hoje, o Dragon Flag se tornou um elemento básico nos programas de treinamento de artes marciais em todo o mundo. A dificuldade e a eficácia em desenvolver força central consolidam a abordagem inovadora de Bruce Lee para a aptidão física e seu legado duradouro nas artes marciais. Número 1. A arte da dedicação. Os treinos de 10 horas de Bruce Lee. Poucos conseguiam igualar a intensidade e dedicação que Bruce Lee trazia para seu treinamento de artes marciais. Ele era uma máquina, se esforçando até os limites da resistência humana dia após dia, ano após ano. Seus lendários treinos de 10 horas são matéria de mitos de fitness. Sim, Lee às vezes passava até 10 horas em um único dia treinando tanto o corpo quanto a mente, aprimorando suas habilidades em artes marciais até a perfeição. Essas sessões extenuantes não eram para os fracos. Elas foram criadas para levar Lee ao limite de suas capacidades físicas e mentais. Durante esses treinos intensivos, Bruce se concentrava em todos os aspectos das artes marciais, desde aperfeiçoar socos e chutes até refinar seu jogo de pés e equilíbrio. Ele também dedicava tempo à meditação e visualização de suas técnicas, garantindo que sua mente estivesse tão treinada quanto seu corpo. Mas não era apenas sobre quantidade para Bruce, era também sobre qualidade. Ele acreditava que a verdadeira maestria não vinha apenas da repetição interminável, mas da compreensão dos princípios por trás de cada técnica. Ele dissecava cada movimento, analisava cada detalhe e refinava sua forma, até que fosse impecável.
Os treinos de 10 horas de Bruce Lee não eram apenas sobre exercícios, eram sobre buscar a perfeição. Obrigado por assistir. Nos vemos no nosso próximo vídeo.